o quanto vale a pena fazer a parada nova, o quanto é perda de foco. Tipo assim, eu posso listar várias ideias, sabe? O Alfredo é ótimo, se a gente provocar um pouquinho aqui vai sair várias ideias. Mas o que é desfoque? O que é, puta, isso aqui é a parada que vale apostar. Como lidar com isso no momento que a gente tem mais recursos até do que a gente tinha antes? Você tem que ter claro a estratégia de médio e longo prazo. E o que você tem que entender é o que é inovação no core, que basicamente inovação no core é uma melhoria contínua daquilo que você tem, e o que é uma inovação que usa esse ativo que você tem no core para que você crie outros negócios diferentes do teu core. O que eu quero dizer com isso? Imagina a Ambev. O que a Ambev é? A Ambev é uma empresa de fábrica de cerveja e de distribuição de cerveja. Tá bom. Isso é o que a Ambev é e sempre foi. Esse é o core. Esse é o core dela. Ela tem, sei lá, 2 milhões de CNPJs como cliente. Legal, cliente pra caramba. Só que daí, ela sempre vendeu para o B2B. Ela falou, cara, o que eu tenho aqui como core? Eu tenho esse monte de bar, esse monte de restaurante, esse monte de supermercado. Pô, só que eu não consigo chegar no cliente final. Eu não faço B2C. Isso há 8 anos atrás, talvez. Eu não faço B2C. Então, surgindo todos esses aplicativos agora de entrega, esse iFood, essa tal dessa Easy Taxi, que, de repente, o Thales surgiu com uma ideia maluca lá de fazer o cervejar, que eu lembro até hoje... Não, é cervejar. Eu lembro até hoje, quando surgiu essa ideia, você ficava, sei lá, no 9º andar, eu ficava lá no 7º, do mesmo prédio, eu estava com a Canoa, ele estava lá com a Easy Taxi, até chegou a apresentar para a Ambev a ideia, e ele falou, pô, tem que focar aqui na Easy Taxi, não vou fazer isso agora. Só que daí, de repente, a Ambev vê um monte de gente trabalhando com o cliente final. Ela fala, pô, eu também quero fazer isso. Só que o meu bar, o meu restaurante não vai ter capacidade de fazer isso. E se eu lançar o Zé Delivery? Cara, o que ela fez? O Zé Delivery é um aplicativo que ela vende direto para o cliente, só que ela entrega de pontos que ela tem. Ela ajuda no sellouts para ela aumentar o sell-in. Legal. Só que o que é isso? Isso é uma inovação que não é no core. É uma inovação que ela testou 100 coisas novas, entre elas o Zé Delivery. O Zé Delivery é o que a gente fala hoje, porque teve sucesso. Mas, cara, ela testou várias outras que deram errado. Só que isso é uma inovação que não é no core, é um modelo de negócio totalmente diferente. Só que ela usa o ativo dela principal para alavancar essa nova ideia. Então, o que eu vejo é que sempre que você vai fazer uma inovação, você tem que pensar no médio prazo e no longo prazo, essa inovação, esse teste está alinhado? E ele é uma melhoria contínua, ele pode ser uma inovação também no core, algo diferente, ou ele é totalmente diferente daquilo que você faz. Então, a forma como eu penso projetos para a companhia é como se eu estivesse pensando, cara, diversificação de ativos. Tá bom. Então, a gente tem um determinado orçamento ali que a gente concordou que a gente quer executar aqui no exercício de 23. Dinheiro é finito, né? O recurso humano que eu tenho ali é finito também. Então, a gente tem que fazer escolhas. E a gente tem uma série de ideias de coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente já pensou há 2 anos atrás e que a gente ainda não colocou para fazer porque a gente achou que não estava na hora, porque, dados os recursos que a gente tem de capital e o recurso que eu tenho de gente, a gente acha que tem outras prioridades agora. E o que baliza essas prioridades? Exatamente o nosso planejamento estratégico. Então, quando você desenha um planejamento estratégico, você tem uma oportunidade de traçar quais são os próximos 5 anos da companhia. Através de quais avenidas de crescimento a gente quer extrair valor para a companhia. E aí você quebra essa extração de valor. O que precisa gerar caixa agora e o que pode ser investimento em valor na companhia de longo prazo. O que gera valuation e o que gera dinheiro para eu comprar esse valuation. Legal. Ao longo do tempo. Né? Então, você subdivide isso no teu orçamento. E aí você tem algumas apostas que você topa para fazer ali. E essas apostas, você joga ela no BP e fala assim, cara, o quanto que eu estou disposto a fazer essa aposta? Qual que é o meu limite aqui? Então, você coloca tempo para isso e coloca valor. Esse é o meu limite. Você fazer isso é uma forma responsável de você executar a ambidestria. Tá. Porque qual que é a forma que a grande maioria das empresas executam? Ela cria uma área de inovação e fala assim, pô, inova aí. Aí o pessoal fica entrando no TechCrunch, vendo o que tem de bacana no segmento dele e copiando. Pô, isso não é inovação. Né? A inovação ela tem que necessariamente ou melhorar a margem de contribuição ou aumentar a receita. Se ela não melhora a margem de contribuição ou não aumenta a receita, é bullshitagem. Tá. Não tem valor nenhum para a companhia. E se ela não está alinhada com o objetivo de médio e longo prazo da companhia, é burrice. Eu estou me esforçando à toa.
Então, no G4, por exemplo, a gente já tomou uma decisão de fechar uma unidade de negócio que dava 10 milhões de receita para a companhia por ano. Uhum. E aí, quando você olha de forma fria de fora, fala, pô, então vocês tomaram a decisão de jogar 10 milhões fora? Mas não foi isso. A gente tomou a decisão de trocar o esforço que gerava 10 milhões, porque a gente acredita que esse esforço aplicado em outras áreas da companhia vai me trazer 10 vezes mais no longo prazo. Legal. E não necessariamente aquilo que gera dinheiro para a companhia é o que vai gerar valor para a companhia no longo prazo. Então eu tenho que sempre equilibrar aquilo que vai gerar dinheiro para pagar as contas, certo? E para eu ter capital para poder investir naquilo que vai gerar valor, com aquilo que vai gerar valor, para eu construir esse negócio no longo prazo. Então são decisões racionais, onde tem uma parte dessas decisões que eu topo apostar. Só que eu limito, eu vou fazer um hedge nessas minhas apostas, né? Eu coloco uma trava ali. Quanto tempo e quanto de dinheiro que eu estou disposto a investir nessas apostas? Acho que quando você tem... Nardon passa com isso comigo lá no Conselho da Loja Integrada. Quando você tem ali... tenho muito loja sendo criada, mas de um persona diferente. Ou seja, muita loja de serviço está sendo criada. Ou seja, eu tenho o insumo, eu tenho audiência, mas o meu produto não está para aquele cara. Pode ser uma nova oportunidade de negócio, porque você já tem aquilo ali. Então, às vezes a franquia da V4, por exemplo, está prospectando, você está com muito lead de cliente pequeno, só que o seu serviço, o seu produto hoje bom é para cliente médio, cliente grande. Ou seja, pode ser uma inovação. Você fala, preciso envelopar esse produto, preciso criar uma maneira, uma tecnologia para poder atender esse cara. Então, olhando como efeito de rede, será que faz sentido isso? Ou seja, eu tenho essa audiência para criar essa opcionalidade, né? Caso da Stone vendendo recarga de telefone, caso da Stone vendendo seguro. É a Stone com uma porrada de CNPJ, olhando ali porque ela quer criar opcionalidade em cima daquela base de cliente que ela tem. E a outra coisa que eu acho que é a inovação geradora de equity é quando você faz o inverso. Você olha para o teu cliente de LTV, você olha para o teu cliente de ICP, você fala assim, cara, o que eu posso entregar mais de valor para esse cara? O que eu posso construir no meu core, agregar no meu core para conseguir rentabilizar ainda mais esse cara? Para acelerar o crescimento desse cara. E aí eu acredito que esse tipo de inovação gera muito mais valor no curto, médio e longo prazo para a companhia. A opcionalidade, ela monetiza, é uma monetização. Sim. Mas normalmente não é inovação, ela te tira do foco. O que já é o contrário desse outro caso.